Namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês. Eu sou Vitor Babo, filósofo, terapeuta e palestrante, dando continuidade aos nossos vídeos. Falamos no vídeo passado da necessidade de adquirir bens, capacidades espirituais internas, para que haja um fluxo maior de expressão do nosso eu maior. Essas capacidades não são capacidades tão simples assim. E quando eu falo capacidades, são capacidades psicológicas, entendam bem. Eu não estou falando de capacidades psíquicas, longe disso. Não é esse o nosso objetivo. Essas capacidades psíquicas se desenvolvem de forma natural, quando o homem está preparado. Porque quando você estiver preparado, seu próprio espírito vai lhe ensinar a como abrir essas questões todas. É isso que no Evangelho, no Apocalipse, está lá dizendo, que o livro da verdade é selado com 7 selos, que são os 7 centros espirituais, o que os orientais chamam de chakras, e que só o Cordeiro pode abrir com segurança esses 7 selos. O Cordeiro é esse eu superior que está lá no coração, que nós estamos fazendo essa prática de meditação para aprender a despertar, é o Cordeiro em nós. É o Cordeiro que vai abrir isso. Esses centros espirituais, eles estão ligados, por assim dizer, ao sistema endócrino do homem, das glândulas endócrinas ou endógenas. São glândulas que secretam hormônios diretamente do sangue. O nosso sangue é o veículo de expressão desse eu, do nosso próprio espírito interno. Ele não faz parte do nosso corpo físico, mas do nosso corpo etérico e vital. A visão clarividente ele é visto como um vapor. Ele só se torna líquido porque se condensa quando sai fora do corpo. Mas dentro do corpo ele é vapor. Essas glândulas secretam esses hormônios que vão gerar ou desenvolver capacidades em cada um de nós, capacidades psicológicas. Elas não são somente um sistema químico. Essa química endógena ou endócrina vai nos impulsionar para certos níveis de ação. Então, nos próximos vídeos, eu vou ensinar os senhores também como fazer uma prática nesse sentido. Nosso instrutor, um grande mestre instrutor, chamado professor Lorival Camargo, escreveu um livreto, dentre alguns outros escritos, extraordinário, que eu vou apresentar aqui nos próximos vídeos para os senhores, chamado Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. A verdade que nós temos que conhecer, isso é um dito do Evangelho, óbvio, é a verdade sobre nós mesmos. E nesse livreto ele fala dos 7 pecados capitais, ou das 7 virtudes, que estão ligadas a esses 7 centros, ou a estas 7 glândulas. Nós vamos estimular, com essa prática que eu vou ensinar aos senhores, a essas glândulas secretar os hormônios daquilo que nós precisamos. Cada uma dessas glândulas é regida por um planeta que está intimamente ligado com um dos centros ou dos chakras. Quando nós atuamos nas glândulas, naturalmente atuamos no chakra indiretamente, sem mexer com eles, mas preparando para que a gente tenha um equilíbrio para que essa realidade possa se expressar. Por exemplo, nós temos as glândulas chamadas suprarrenais, que são regidas por Júpiter. E vou ensinar aos senhores o dia e a hora planetária certa para fazer uma prática específica para ativar essas glândulas. Invocar um arcanjo que rege esse planeta para que ele possa ajudar na dinamização de uma capacidade que é regida por esse planeta. E a prática do dia a dia, para tentar, nas 24 horas do dia, expressar aquela capacidade psicológica representada, no caso, por Júpiter, que é essa jovialidade, essa capacidade de doação. Só nós vamos ver, nós vamos falar pormenorizadamente e vamos ter esses gráficos que vão mostrar para os senhores como é que isso vai ser feito, progressivamente. Então, conhecer a verdade é conhecer essa verdade sobre nós mesmos.
e desenvolver essas capacidades que nós não temos: tolerância, amor, paciência. Vocês já repararam que nós nos damos como se nós tivéssemos essas capacidades e nós não temos. Nós achamos que temos essas capacidades, mas a vida logo comprova para a gente que nós não temos. É qualquer coisa que nos tira do sério, não é verdade? Saímos fora do sério. E temos que desenvolver capacidades extraordinárias e capacidades que vão nos colocar em ligação direta com esse eu maior. Eu digo sempre que a gente veio para esse mundo para aprender a amar, que é uma coisa que nós não sabemos. Que está intimamente ligado com essa capacidade, com esse centro do coração, com esse chakra cardíaco, onde repousa essa expressão do nosso eu superior. Amar. Mas o nosso amor ainda é muito material, humano, mundano. A gente ama ser e somente ser, ou seja, vamos se fulano fizer assim, ou se ele for assim, ou se agir assim, ou se ele fizer isso ou aquilo. Se não for, a gente não ama. Nosso amor ainda é rude, é rudimentar. O nível de amor ainda é um pouco maior que nós temos, mais próximo dessa realidade, é o amor amor de pai, de mãe, o amor que se tem por um filho, porque é um amor incondicional. Claro, se formos pais e mães normais, né? Aberrações há em todo o campo. Há pais e mães que não estão nem aí para os filhos. Mas um pai e uma mãe normal tem um amor natural. É capaz de abdicar de tudo, da própria vida, em função do filho. Esse amor é o que interessa. É isso que o Cristo quis representar lá. Aquele que não for capaz de deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Não é abandonar a casa do pai e mãe, mas é dedicar toda a sua energia e sua força para essa busca, para esse mergulho interno no eu superior. É isso que nós temos que fazer. E isso é ajudado de forma substancial, por assim dizer, quando a gente desenvolve essas capacidades. E uma capacidade principal dentro disso que a gente precisa desenvolver chama-se misericórdia. Misericórdia é uma capacidade de amar superior a toda e qualquer outra, até dos filhos. Porque ela me faz ter um amor incondicional por qualquer coisa e qualquer pessoa. É isso que o Evangelho diz lá. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Se eu não aprender a amar esse eu superior, esse Deus em mim, eu não vou poder reconhecer esse eu e esse Deus no meu próximo. E a máquina dele eu não vou amar. A expressão física, causal, material dele, eu não vou ser capaz de amar. Como? Um cara que chega ali com um revólver na mão e tira a vida do outro, assaltando, matando. Como é que eu vou ser capaz de amar um indivíduo desse? Difícil, né? Mas se eu reconhecer que aquilo é uma expressão negativa, que esse homem é uma placa de chumbo que não pode deixar o seu eu maior expressar, mas que ali dentro dele existe esse mesmo eu superior que existe dentro de cada um de nós. E é esse eu que eu tenho que amar. Não é me dobrar essa máquina psicológica dele infernal, vocês me desculpem, negativa, má. Não. Não é isso que o espiritualismo e o esoterismo peça. A gente não precisa ser o bobão para ninguém nem ficar de quatro. Não, senhores. Não é para deixar que ninguém monte em cima da gente. Isso não é espiritualismo. É reconhecer o espírito do outro. Saber que ele pode estar se expressando de maneira negativa, mas que lá dentro o espírito está lá ainda. Que não pode se expressar, impedido. Misericórdia é uma capacidade que ultrapassa. Mas para ter misericórdia eu preciso desenvolver uma outra capacidade extraordinária, chamada empatia. Só perceberam que eu não estou falando de nada supra-real? Não. São coisas normais do dia a dia que nós não temos. Nossa capacidade de empatia está muito ligada ao que é próximo da gente. Nossa empatia maior é com nossas famílias, com nossos familiares. Primeiro com os nossos familiares mais próximos, pai, mãe, filho, depois tio, tia, avó, e assim vai.
A nossa empatia com os de fora ainda é menor. Mas aí é mais próximo com as pessoas que estão aqui, digamos, no nosso país. Quando algo ruim acontece fora do nosso país, tá, que pena, mas a nossa capacidade de empatia fica só na pena. Não há nada que nos mova no sentido de ajudar essas pessoas. Mas quando acontece aqui no nosso país, vocês repararam? Todo mundo se move, é uma desgraça, uma calamidade, todo mundo manda a cesta básica, manda isso. As pessoas se colocam empáticas ou entram em comunhão com o sofrimento dessas pessoas e tentam amenizar esse sofrimento. Empatia é isso. Só assim eu posso desenvolver misericórdia. E quando eu aprendo a ter empatia e misericórdia pelo outro, eu estou expressando a capacidade de quem? Do meu eu superior. É ele que gera essa empatia e essa misericórdia. É claro. São essas capacidades que nós vamos ter que desenvolver. E eu vou dar nos próximos vídeos para os senhores práticas simples de edificação de qualidades psicológicas que vão dinamizar essas glândulas e vão equilibrar esses centros. Nós não vamos mexer com o centro, com os chakras. Aliás, não façam isso. Porque se não tiverem preparado, isso que os senhores veem aí, se os senhores pararem para olhar a internet, às vezes eu paro para olhar, para ver o que se apresenta na internet sobre esses assuntos. Posso garantir para o senhor que é um bando de lixo. As pessoas não sabem do que estão falando. E estão levando, são cegos guiando outros cegos. E vão cair tudo no buraco. Não estou sendo alarmista, estou sendo realista com os senhores. Não entre nessa. Vão despertar Kundalini, vão despertar... Não entrem nessa bobagem. Não entrem nessa bobagem. Não é à toa que o Evangelho fala que os senhores precisam ter esse eu superior na consciência para que esse processo aconteça. Esse processo está escrito lá, está descrito no Apocalipse de São João. O Apocalipse não é um livro de profecia de desgraça ou cataclismo que vai acontecer no mundo, não, senhores. O Apocalipse é um livro que transcreve ou descreve a abertura desses selos ou desses chakras. As cartas às 7 igrejas são o resumo do que acontece quando você abre cada um desses centros. Mas o primeiro centro que se abre, se o indivíduo, que é o que acontece com esse povo aí fora, que abre indiscriminadamente esses centros inferiores, sem ter preparo, é uma desgraça. Os centros que estão abaixo do umbigo, eles representam o inferno do homem. Do homem. Quando o indivíduo abre esses centros inferiores, ele vai ver o plano astral inferior dentro dele mesmo, vai ver formas horrorosas, coisas horríveis. É isso que Dante Alighieri, na Divina Comédia, dizia, que o homem, para chegar no primeiro céu, tem que passar pelo inferno, pelo purgatório. E dizia lá na porta de entrada do inferno, «Oi che entrate, lasciate ogni speranza». É isso mesmo, não há esperança para quem passa pelo inferno. A esperança está no primeiro céu. Mas nós vamos ter que passar pelo inferno. Nós vamos ter que se preparar para isso. E sem o Espírito dos Senhores na consciência, não tente entrar no inferno, porque nós vamos ser devorados por essas forças. É claro? Então não brinquem com isso. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria. E esse inferno não é o diabo com um rabo tridente lá. Não, são nossas próprias forças, nossas próprias criações de várias vidas que estão ali, que nós ainda não conseguimos limpar. Então não mexam com isso. Na hora certa, essas coisas vão se revelar para cada um de nós. Por isso o Apocalipse é o livro da revelação. E quem revela isso é o Espírito do homem, não é mais ninguém. Não há nenhum cara, um mestre, entre aspas, nenhum guru de internet que vai dar para os senhores essa explicação ou essas práticas. Não se metam com isso. Conheci alguns que entraram nessas e ficaram literalmente loucos. Conheci pessoas, pessoalmente, que ficaram numa situação difícil por causa disso. Portanto, não há medo, o que eu vou ensinar para os senhores não tem nada demais, são capacidades psicológicas.
Não vamos mexer em nada dessas coisas. Elas só vão equilibrar com os hormônios esses centros, mais nada. Preparar para que o espírito interno dos senhores ensinem no futuro os senhores a abrir esses centros. Fazer com que essas rosas floresçam sobre a cruz do corpo denso dos senhores. Claro. Então nós vamos ver isso nos próximos vídeos. Deixem os seus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal. Assine o sininho para os senhores receberem os vídeos. Deixando seus comentários, à medida do possível eu vou responder. Compartilhem esse vídeo. É importante que as pessoas escutem essas questões, porque tem muita coisa ruim solta aí na internet. E nós vamos conversar sobre essas coisas. Não estou falando mal de ninguém. As pessoas, não estou negando a experiência que algumas pessoas têm, mas há muita fantasia. E fantasia só gera desilusão, ou ilusão também. Certo? Então vamos deixar essas coisas de lado, vamos seguir um caminho do lógico, do racional. Tá certo? E namastê, o Deus em mim, saúde o Deus em vocês.